Sonifer, como quiser. Microfells. Eu sou o líder de mercado absoluto. Eu crio Game Pass. Eu tenho mais usuários em Call of Duty. Eu compro Call of Duty e coloco no Game Pass. Eu pago para ninguém colocar jogos no Game Pass. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Barraco entre grandes corporações. Adoro! Bem-vindos ao canal Detonando Geek. Esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. E ao contrário do mundo de Sandman, onde tem um herói e um vilão, aqui nós não temos heróis e vilões. Nós temos duas empresas brigando por bilhões de dólares que são colocados no mercado através de Call of Duty. Mas a história vai muito além em si de Call of Duty, envolve até serviços de games como o próprio Game Pass. E eu vou fazer um resumão aqui hoje. Já fizemos uma live de 4 horas sobre esse assunto lá atrás, mas a Microsoft refutou, respondeu, e dessa vez ela foi tão, vamos colocar assim, incisiva quanto a primeira carta da Sony. Toda essa treta tá ocorrendo aqui no Brasil. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Se quiser e puder, por favor, eu preciso muito da sua ajuda. O canal Detonando Geek é o único canal de tecnologia para games do Brasil que é sustentado 100% pelos seus inscritos e apoiadores. Nós temos formas de você apoiar a gente através do Padrim, do Pix, tornando-se membro ou deixando aquele valeu. É claro, se quiser e puder, mas se você quiser e puder, eu agradeço muito, faz muita diferença pra gente. Tô louco pra falar da treta, mas queria te fazer um convite muito especial pra você participar de mais um marco do canal Detonando Geek. Dia 15/8, segunda-feira que vem às 19 horas, a gente vai estar lá na FATESP, na Faculdade Metropolitana, em colégios e outras faculdades associadas, na Semana da Computação. O Detonando Geek abre um evento que vai ter várias coisas interessantes que você deve participar se é um entusiasta, estudante ou profissional de tecnologia, como até mini cursos de semicondutores e sistemas embarcados para semicondutores. Se você quer arrumar uma vaga lá fora, vai ter palestras sobre o direcionamento, como arrumar vagas lá fora, e a gente abre o evento falando de games. Nossa palestra é Games, a ciência de criar arte e tecnologia. E eu convido todos vocês, é 100% gratuito, o link tá na descrição aí, vocês vão poder ver ao vivo e até mesmo fazer perguntas e participar, não apenas da nossa palestra, mas desse evento que fomenta toda a tecnologia acadêmica do país. Então eu conto com a sua participação e é o Detonando Geek representando games no Brasil e tecnologia de verdade, como a gente sempre fez. Vamos lá, pra quem tá perdido nisso, porque já é a segunda onda de notícias que saiu sobre essa parada, a gente já fez uma live de 4 horas sobre a primeira onda de notícias, e tudo isso tá saindo da onde? Daqui do Brasil. Motivo de tudo, a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. O FTC, o órgão regulamentador norte-americano, está investigando e analisando, mas assim como ele, vários outros órgãos regulamentadores de vários países também estão analisando essa compra. Isso porque a Microsoft é uma empresa multinacional e ela opera em vários mercados. Então, é preciso uma análise de cada órgão regulamentador, se ou país que ela está ou tem, para aprovar ou não aprovar e até regulamentar de acordo com algumas regras intrínsecas. Perfeito, então, essa parada iniciou no início de maio desse ano aqui no Brasil. Lá em meados de junho, o CAD faz uma pesquisa e chama empresas do setor atuantes no Brasil, entre elas Microsoft, Ubisoft, Riot Games, Bandai Namco, entre outras mais. Aliás, convido a vocês a olharem com os próprios olhos
Todos esses documentos são de domínio público e estão à sua disposição. O link está na descrição do processo inteiro, para que você não tenha narrativas e trechos de cada lado, porque parece que não forma o correto. Então você leia. E eu dou uma dica para você ler esses documentos. Leia em terceira pessoa e analisando como empresas disputando o mercado de bilhões de dólares. Não como um fã e muito menos procurando um vencedor ou um perdedor de tudo isso daí. Tem muita estratégia jurídica e muita malandragem, mesmo até um tanto quanto política envolvida nesses documentos, e não caia aí nessa armadilha de estar torcendo para um lado ou para o outro. Mas, voltando aqui ao assunto, isso aconteceu. Em meados de julho, lá pro dia 4 de julho, início de julho, a Sony também respondeu esse questionário. De modo macro, todo mundo respondeu esse questionário mais ou menos assim. Existem especificações colocadas assim, mas foi mais ou menos assim. Ubisoft, Riot, Bandai Namco, o que vocês acham da compra? Como vocês veem o mercado? E ela... Flores. Eu não me importo. Elas colocaram as considerações de como elas enxergam o mercado e, enfim, pouco há de tirar. Foi uma explicação normal do que todo mundo que já está na área de games sabe como funciona. A Sony responde no início do mês essa parada e apimenta de verdade a discussão. A Sony foi muito incisiva, em alguns pontos até dramática. Ela coloca, por exemplo, que já saiu notícia sobre isso, onde ela coloca Call of Duty em um patamar jamais inexistente por si só. A franquia, por mais que seja significante, e de fato é colocada pela Sony como a coisa... como se fosse água, e a humanidade perdesse água. Segundo a Sony, a forma dramática com que ela coloca a importância de Call of Duty, ela transforma o jogo em algo essencial. E que se o jogo acabar, literalmente... a indústria morre. Outros vacilos da Sony, no primeiro documento que ela, aliás, no único até agora que ela mandou, é que ela usa um linguajar muito chulo em alguns momentos ali. Provavelmente, não sei se foi advogado ou algum funcionário aqui do Brasil que escreveu aquilo de verdade mesmo, não passou muito na redação do Enem. Por exemplo, ela cita até mesmo os fãs de COD, de Call of Duty, descrito lá como fanáticos, o que não é uma palavra muito boa para se usar, ainda mais quando se refere a clientes. De um certo ponto de vista, a gente até entende que as bolhas existe um fanatismo, e não está incorreto de todo ser em questão, mas é preciso medir as palavras, pelo menos esperando e lendo aquilo de uma grande corporação, a qual respeito, a Sony ali foi desrespeitosa, de verdade mesmo. Mas não para por aí. Entre alguns argumentos onde coloca que a Nintendo é um console de jogos casuais, o que de fato também não é tão surreal de se imaginar, olhando em alguns pontos e fatos, mas também desagradável de se escrever em expressões de opiniões que não haviam necessidade. A Sony foi um pouco além do que ela devia em si. Traz uma pesquisa em relação até ao Game Pass com fonte que é uma fonte de internet que não tem nenhuma credibilidade grande. Enfim, existem vários erros nos documentos da Sony quando ela coloca, mas ela parte do princípio que Call of Duty é um jogo ultra importante e ele ficar preso na Xbox pode trazer consequências ruins e desagradáveis para o mercado de games. É o ponto que ela defende sobre isso. Microsoft, primeira resposta. Pareceu político, exatamente. Disse e não disse absolutamente nada. Ao contrário da Sony, que coloca em um patamar como se fosse água, Call of Duty para a Microsoft, na primeira carta que ela explica, é simplesmente nada. É só mais um jogo na multidão. As duas mentem descaradamente nesse ponto. Call of Duty, logicamente, não é essa ascensão e glória total, mas também não é uma coisa banal que acontece todo dia. Então, a estratégia clara das duas empresas passa, uma em criar a impressão de algo ultra importante para que não se perca, e a outra relativizar essa importância, criando até mesmo, a Microsoft criou uma sequência lógica de uma ideia de quase 2 páginas, simplesmente distorcendo a pergunta e não respondendo absolutamente nada e relativizando tudo. Parou por aí, isso foi até o ponto da nossa live, por exemplo. No entanto, no dia de ontem, a Microsoft volta a responder. Como nós dissemos, e comprovando que a Microsoft foi totalmente evasiva e subjetiva, ela foi obrigada, e provavelmente partiu de alguém de dentro da Microsoft, falar, coloque isso direito, porque do jeito que tá, ninguém vai entender, porque não tem nada para ser entendível. Foi de lá, foi de cá e não disse nada.
Agora a Microsoft toma uma postura mais incisiva, direta. Ela tira de plano todas as outras empresas e vai direto citando várias e várias vezes no documento o nome da Sony. Respostas incisivas, afirma que a Sony, a única prejudicada com isso é ela, e ela quer transformar a ideia dela no mercado inteiro, que de certa forma tem alguma congruência, mas também foi um pouco agressivo. Aliás, eles estão quebrando o pau. Outra coisa também que a Microsoft, e essa foi a revelação que virou notícia em todos os lugares, é que a Sony paga alguns jogos, algumas publishers e devs para não publicarem no Game Pass. A Microsoft também responde algumas coisas da Sony, que, por exemplo, ela disse que os jogos do Game Pass é um serviço bom e acessível, no entanto, com jogos inexpressíveis. Por exemplo, a Microsoft vai lá e dá uma resposta e fica nessa porradaria. Eles estão literalmente se quebrando porrada um com o outro. Como eu disse, defendendo teses. Defendendo que aquilo é importante demais e o outro defendendo que aquilo não é importante demais. O fato é que existe um motivo muito maior sobre esses documentos e essas agressões gratuitas entre essas duas empresas. Não só Call of Duty, mas Call of Duty somado a Game Pass. Nesse ponto, olhando do prisma de empresa, há de se dar razão para a Sony, não razão daquilo que ela explica, porque o argumento dela é fútil e inútil, mas a razão da preocupação, é justa a preocupação. Veja bem, hoje a Sony tem o maior número de usuários de consoles em Call of Duty, é um jogo de extrema relevância. O problema em si não é só o valor fechado, 60, 70 dólares cobrado por um jogo em uma venda. Call of Duty também é um jogo de multiplayer, o maior foco dele hoje em dia é multiplayer, e ele traz aí venda de cosméticos, expansões, passes de temporada. Tudo isso sendo transacionado pela Sony na PlayStation Store. Exatamente, assim como outras stores, mas como ela conseguiu atrair maior quantidade de público, ela tem muita transação. Então nós estamos falando só da venda do jogo em si, nós estamos falando de toda uma cadeia de sustentação que dura aí um ano até o próximo jogo, que se mantém aí em níveis milionários, bilionários. Outra coisa também que a Sony se preocupa de justa causa é que essa franquia, que tem grande importância no PlayStation, mesmo sendo multiplataforma, indo para a Microsoft, coloca a Microsoft em uma posição onde ela tem uma grande importância dentro da PlayStation. A cultura Xbox passa a ser integrada à cultura PlayStation de uma forma indireta. De verdade, ela pode ter que trabalhar com servidores, vai obrigar a Sony a se mover, às vezes, como uma chantagem, mas não uma chantagem direta. Mas quando você tem um poder sobre o seu concorrente, você consegue obrigar ele a mover coisas, e isso seria um grande trunfo da Microsoft em relação ao COD. Outro ponto de vista seria também até a precificação. Se todo esse acordo se concretizar e a Microsoft tiver livre-arbítrio sobre o Call of Duty, por exemplo, mesmo que ele continue multiplataforma, a Microsoft já o disse que irá fazer, ele poderia ter preços mais competitivos do lado do Xbox, justamente porque as empresas pagam royalties e pagam transações para usar as stores dessas empresas de console. Mas a Microsoft tem o estúdio que é dela no console dela. Por exemplo, se os 30% da Xbox Store não fosse cobrado, o que custaria R$100 do lado do PlayStation, custaria R$70 do lado da Xbox, e ela teria um preço melhor, o que tira completamente a motivação, entre aspas, de se jogar Call of Duty no PlayStation. É claro que os fãs do PlayStation não vão largar o PlayStation, e mesmo que ficar mais caro, eles vão comprar o jogo no PlayStation. Mas os jogadores que estão lá por COD tendem a migrar para a Microsoft, porque, além de um serviço que eles pagam muito mais barato, não precisa pagar a bagatela de 400 pilas por mês, eles também vão ter acesso a DLCs, expansões, e em alguns desses casos, mesmo pago, poderá ser mais barato. Toda essa estratégia e todas essas possibilidades que a gente está falando aqui giram em casas de milhões e bilhões de dólares. E é isso que motiva a Sony ir para cima. Provavelmente o que eu vejo que a Sony não consiga de nenhuma maneira melar o acordo, mas ela está tentando criar algumas regras. Uma das regras seria não colocar Call of Duty dentro do Game Pass. Isso ela poderia tentar conseguir fazer. O fato em si é que esse tipo de disputa
tem manchado o nome das empresas e principalmente do lado da Sony, tem manchado na opinião pública o nome da empresa. Sim. O fato também é que a Microsoft, mesmo que não consiga essa aquisição com a Activision Blizzard, a Sony não deveria deixar de olhar que ela ainda tem, ela continuará com 70 bilhões a dispor de investimento. Então, claramente, o Game Pass não vai parar, porque a própria Microsoft afirmou no documento dela que claramente o Xbox da geração passada foi um insucesso, trocando para palavras menos negativas, né? Ou seja, fracassou, cara. O console fracassou no número de vendas. Ela cita insucesso no console Wars. Dessa forma, a Microsoft achou a galinha de ovos de ouro dela, que chama-se Game Pass. E se não der certo esse negócio com a Activision Blizzard, provavelmente ela vai pegar e diluir 70 bilhões em outros investimentos, acordos com AAAs, tentar correr atrás de outros estúdios, enfim, a Microsoft vai dar os pulos. Eu tô falando isso porque parece que essa briga da Sony em si é meio fadada, meio que ao fracasso. A Sony não deveria perder tempo com isso. Ela deveria, de verdade, amplificar a concorrência disso, aumentar o serviço e expandir o PS Now, que, diga-se de passagem, a Sony foi até pioneira, né, entre aspas, no Game Pass. Ela já tinha o PS Now lançado em 2014, só que ela resolveu não investir. E ela está perdendo agora pela letargia que ela teve lá atrás. Se a Sony considera colocar em centenas de regiões o PS Now e não a dezenas como é hoje, ela tem um nível de competitividade muito alto. Os jogos do PlayStation 3 que estão presentes lá, a galera quer jogar, do PlayStation 2 e tudo isso. Na minha visão pessoal, eu vejo que a Sony tem perdido muito tempo, tá dando murro em ponta de faca, sem contar que tá perdendo credibilidade e prestígio da própria marca. Porque essa carta, de verdade, é jurídica, é feito no Brasil, é feito por assessores jurídicos, mas ela acaba sendo assinada pelo próprio Jim Ryan e CEOs da Sony. Ou seja, a Sony se descredibiliza um pouco perante a isso, e eu vejo sem motivação alguma, pelo menos do ponto de vista simples e humano. Mas como eu disse, são bilhões de dólares que estão em jogo. Mas de fato, as alegações da Sony são muito fracas, mas também não dá para defender a Microsoft nesse sentido, porque também ela tá fazendo alegações falsas a dizer que também Call of Duty não significa nada. É um jogo de gato e rato. E a única coisa que realmente me deixa triste nessa história é que nós estamos voltando de novo ao que essas empresas criaram lá atrás. O console War foi criado por Microsoft e Sony. No começo era uma brincadeira e não passava de uma competitividade entre empresas. A gente viu o que aconteceu na última geração. Muitas das pessoas de comunidade chegaram a quase processos criminais. Tudo isso incentivando. Sony e Microsoft parecem irresponsáveis e começam de novo a incentivar uma briga, onde pessoas mais suscetíveis e com mentes mais fracas acabam entrando de cabeça em cima disso e acabam prejudicando. Hoje em dia a gente não consegue entrar num grupo de games sem ter uma discussão sem nenhum sentido e totalmente e hipoteticamente inútil sobre console war. E é graças a essas empresas. E aí você vai falar, pô, Gotti, mas esses documentos foram não foi para a imprensa, eles não era do marketing deles. Veja bem, meu amiguinho, olha o documento do Facebook, tudo isso poderia estar confidencial. Microsoft e Sony estão deixando para o público. E faça-se uma pergunta, da onde surgiu essa parada? Alguém parou de jogar um videogame? Deixa eu dar uma pesquisada no CAD. Isso não tá na home do CAD. Essa parada foi vazada, mesmo sendo pública, ela foi soltada provavelmente propositalmente. Microsoft e Sony, eu tenho um pouco de decepção sobre essa guerra, porque eu vejo que nós saímos do console Wars, mas estamos entrando no Service Wars. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Gotti Cozzi e até a próxima.